Na aula de hoje, vou explicar para você de uma forma simples e prática em que momento eu devo escolher qual volume de OX para fazer determinado procedimento. Sabemos que a OX, então, ela é um veículo, né, uma água oxigenada, que vai determinar a velocidade que nós vamos executar determinado procedimento. Então, nós temos aqui o volume de OX 0,5, temos o volume de OX 20, temos o volume de OX 40, e temos também o volume de OX 30. Milene, tem 4 volumagens de oxidantes diferentes. Como que eu vou identificar qual eu uso e quando eu uso, por que eu uso? Vamos lá. A OX 0,5, para que ela serve? Ela serve para mim estar combinando, por exemplo, com uma coloração 9,89 ou até mesmo com uma coloração 5.0 ou qualquer outra base ou nuance que eu deseje tonalizar um cabelo. Como assim tonalizar? Aqui é o nosso fio do cabelo, tá? Aqui nós temos a nossa cutícula, que são várias camadas de proteína, tá? A nossa OX 0,5 ela vai somente depositar a coloração como um tonalizante superficialmente, tá? Ela não tem força suficiente para depositar essa coloração mais profundamente, então vai ser algo bem superficial. Conforme a nossa cliente for lavando o cabelo em casa, haverá um desbote. Por quê? Porque ela foi superficialmente, tá? Ela não entrou mais profundamente no cabelo da minha cliente. Então, por que eu uso ela? Por exemplo, no meu cabelo, né? Eu fiz uma descoloração e eu quero tonalizar esse cabelo sem mexer na cor natural do meu fio. Então, uma das opções que eu tenho é usar a OX 0,5 juntamente com a cor desejada, podendo ser 731, 8.3, 989, a cor que você desejar. Juntamente com a OX 0,5, ela vai fazer esse depósito da cor sem mexer no meu cabelo natural. E a cor vai pegar somente onde o fio estiver descolorido. Mas, Milene, a minha cliente tem o cabelo preto e ela quer fazer uma tonalização nesse cabelo, tá? Então, eu posso pegar, vou usar como exemplo aqui a 5.0, mas digamos que fosse o preto. Vou juntar com a OX5, eu vou estar fazendo uma tonalização nesse cabelo com a tintura preta. Porém, não vai ter uma longa durabilidade, tá? Mas vai fazer uma maquiagem nesse fio bem legal. Então, aqui já identificamos que a nossa OX 0,5, ela serve para tonalizar, porque ela não abre fundo. Perfeito. E a OX 20, Milene? A OX 20 nós temos várias formas de usar, tá? Nós podemos utilizar ela combinada com a coloração 5, com a coloração 7, com a coloração 8, qualquer uma das bases, ou nuances que eu quiser fazer uma coloração. Eu quero depositar pigmento neste cabelo, tá? Então, eu posso utilizar a OX 20. Por exemplo, aqui tá o fio do meu cabelo e aqui essa cutícula do fio, tá? Lembrando que a cutícula do fio são camadas sobrepostas, camadas de proteína, uma sobreposta na outra. Então, aqui vai ter a camada de cutículas, que são camadas de proteína. Depois vai ter pigmentos, que é a melanina do fio natural desse cabelo, juntamente com queratina, e aqui vai ter o córtex do nosso cabelo. Então, a OX 20, ela já penetra pela cutícula, depositando pigmento mais profundamente nesse fio. Então, ela já vai nos dar uma durabilidade maior. Porém, quando eu uso para fazer a tonalização de um cabelo, ela vai abrir o fundo natural do meu fio. Ou seja, se eu fiz uma descoloração e eu quero tonalizar o meu fio com uma OX 0,5, eu não vou abrir a cor natural do meu fio. Mas quando eu uso a OX 20, eu já vou ter uma abertura na cor natural do meu cabelo, tá? Vai ter mais durabilidade a coloração, mas em caso de mechas vai haver uma abertura. Então, seria melhor eu utilizar
a OX05, porque ela não abriu fundo, tá? Mas se eu quero colorir esta raiz, ou por exemplo, um cabelo ruivo, eu tenho uma cliente que ela usa o 6.7 em todo o cabelo dela. Todo mês, quando ela vem refazer a raiz, eu uso o 6.7 mais OX20. E aí nós fazemos então a coloração da raiz dela perfeitamente. OX20, então, coloração. E outra possibilidade também que nós podemos utilizar a OX20, eu particularmente não uso muito, mas nós podemos utilizar então para fazer a descoloração, tá? Ela vai ter uma descoloração lenta, por ser um volume de OX mais baixo. Quem tem uma demora na aplicação do descolorante pode estar então optando pela OX volume 20 com o pó descolorante. Vai ter uma descoloração mais lenta, porque a nossa OX é o nosso veículo, então ele é um veículo lento, tá? Nós não vamos ter velocidade quando utilizar com o pó descolorante. Porém, para quem precisa de tempo nessa aplicação, é uma boa sugestão. Então, aqui nós podemos utilizar na coloração ou descoloração. Depois tem, então, a nossa OX30. Para que eu vou usar a OX30? Se aqui eu já posso fazer coloração e descoloração. Vou te dar uma ideia muito legal. Algumas pessoas que têm muitos cabelos brancos, às vezes é um cabelo mais grosso, mais rígido, muito difícil de fazer essa coloração fixar. Um exemplo para vocês, aqui é o nosso cabelo, tá? Quando o nosso cabelo tem coloração loiro natural, por exemplo, esse cabelo ele vai ter melanina, que são pigmentos, e no intervalo das melaninas, ele vai ter queratina para preencher esse fio, tá? Quando esse cabelo não é mais colorido e ele começa a nascer o fio branco, esse fio de cabelo, aonde tinha os pigmentos vão sumir e esse fio vai ser preenchido todo por queratina. Exatamente por este motivo, esse fio vai se tornar com um aspecto mais grosso e mais rígido, o que vai dificultar um pouco a nossa coloração. Então, nós podemos estar utilizando a OX30 em alguns casos, tá? É muito importante fazer uma avaliação direitinho de cada cabelo, de cada cliente, mas é uma boa ideia. Algumas clientes, então, eu vou usar a OX30 para fazer cobertura de brancos. Vou utilizar na proporção, por exemplo, 30 gramas de cor, a cor escolhida, mais 30 gramas de OX30. Então, vou fazer na medida de 1 por 1 e vou deixar agir por 50 minutos, tá? Para que eu tenha uma boa cobertura de brancos, uma excelente durabilidade, fica a dica para vocês. Outra sugestão também é eu estar utilizando a OX30 com o pó descolorante, tá? Milene, eu não gosto da OX20 porque ela é muito lenta, mas eu morro de medo de usar a OX40. Então, você pode estar utilizando a OX30, tá? Juntamente com o pó descolorante. Ela é um veículo nem tão lento e nem tão rápido. Ela vai ficar no meio dos dois, tá? Outro ponto. Quando que eu posso usar a OX30 para tonalizar um cabelo? Quando eu quero abertura de fundo. Por exemplo, fiz as mechinhas no meu cabelo. Vou utilizar, então, para tonalizar o meu cabelo, um 9,89, tá? Mas eu quero muito que o meu loiro fique com a minha raiz natural, a famosa loira de tinta. Então, uma sugestão seria eu utilizar o 9,89 para clarear as mechas que eu já tenho, fazer uma coloração em todo o meu cabelo com a OX30, lembrando que tem que ser um depósito de coloração bem generoso em toda a extensão do cabelo, para não acontecer da raiz ficar mais clara e a ponta mais escura. Então, é muito importante fazer uma coloração bem uniforme. Quando eu usar a OX30 junto com a 9,89, fazer uma coloração em um cabelo que eu recém descolori, eu vou estar fazendo o famoso loiro com abertura de fundo, tá? Então, fica mais uma sugestão para vocês de como utilizar a OX30. Então, a OX30 podemos utilizar para coloração,
de brancos resistentes. Posso utilizar para descoloração e posso utilizar para aberturas de fundo. Perfeito? Então, agora vamos ver para que utilizamos a nossa OX40. Como nós vimos recentemente, cada volume de OX é um veículo mais lento ou mais rápido. A nossa OX40, ela é um veículo rápido. Milene, eu sou iniciante, eu tenho muito medo de usar 40 porque a 40 quebra o cabelo. Será? Mas não te preocupa que eu já pensei assim também. E hoje, graças a Deus, buscando mais conhecimento, eu tive acesso a mais informações e hoje estou aqui compartilhando com vocês. Num dos cursos que eu fiz com a Josi, nós entendemos que o que mais danifica um cabelo é o pó descolorante, porque dentro dele contém, por exemplo, potássio, amônia e sódio, que são ingredientes corrosivos. Porém, na composição do pó da Gold-S, por exemplo, existem muitos outros ingredientes para estar protegendo esse fio durante a descoloração e não danificar os nossos fios, tá? Por exemplo, aqui ele tem colágeno, ele tem elastina, ele tem um blend de óleos para estar fazendo uma proteção do fio enquanto descolore. Mas, quimicamente, o que vai danificar mais o cabelo é o pó descolorante e não a OX. Então, quando eu utilizo a OX40 em vez de uma 20 ou 30, eu só vou aumentar a minha velocidade. E ao invés da minha cliente ficar no salão por 6 ou 7 horas, eu vou estar entregando um loiro lindo, maravilhoso e saudável em 3 horas, tá? Vou conseguir reduzir o meu tempo. Hoje tem colegas de profissão minha que fizeram cursos juntos comigo, inclusive a Marci, por exemplo, ela é lá de Santa Catarina e ela entrega loiros lindos e maravilhosos em apenas 1h30, porque ela aprendeu a usar química ao favor dela e utiliza somente a X40 nas descolorações. Quando eu escolho a X40, então eu posso fazer uma descoloração rápida, com segurança, tá? Milene, eu morro de medo, eu não vou usar 40, eu aprendi em todos os cursos que eu fui que 40 estraga o cabelo. Eu estou há mais de 1 ano já utilizando o X40 em todas as minhas mechas. Não importa se é morena iluminada, se é loiro. E com a técnica correta, a gente não quebra nenhum cabelo, tá? Pelo contrário, o cabelo da minha cliente ele vai ficar muito menos tempo exposto ao pó descolorante porque eu utilizei o volume 40. Então isso vai dar muito mais saúde para esse cabelo, tá? Uso em cabelos grossos, em cabelos finos, faço uma análise em cada cabelo, escolho a OX40 para utilizar com segurança. Então entendemos que a OX40 nós conseguimos fazer descoloração rápida e segura, menos tempo exposto, menos danos ao fio. Também consigo usar ela para abertura de fundo. Por exemplo, descolori o cabelo da minha cliente num fundo 8, tá? E uso então a 40 com a 9,89, por exemplo, para chegar num fundo 9, porque eu vou estar fazendo uma coloração. Vou aplicar essa coloração com o cabelo molhado. Vou deixar 20, 30 minutinhos, vou analisando esse fio, cuidando o tom de abertura que eu quero, tá? Porque esse aqui vai me dar velocidade. Então eu tenho que cuidar do tempo porque vai ser mais rápido. Se eu escolher pela OX30, vai ser um pouco mais lento do que a 40, porque é uma velocidade menor, tá? E outra ideia também que eu gosto muito de utilizar a OX40 é com o super clareador, tá? Que, por exemplo, é o 00SC da Gold-S, que ele é um super clareador que me possibilita a fazer mechas sem descoloração, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou usar 30 gramas do 00SC mais 60 gramas de OX40, o que vai me totalizar 90 gramas de massa, para que eu esteja fazendo uma morena iluminada, por exemplo, em um cabelo natural. Lembrando que essa técnica ela funciona super bem em cabelos naturais,
Se for um cabelo com coloração, eu te indico que tu faça primeiro um teste de mecha para ver se tu consegue clarear o cabelo da tua cliente o suficiente do gosto dela, porque ele vai ter uma abertura aí, em média de 3 a 4 tons. Cada cabelo vai abrir de uma cor diferente, então você pode estar fazendo um teste numa mechinha para ver se a tua cliente gosta da cor. E é uma ótima opção. Eu tenho vários clientes que morrem de medo da descoloração, então a gente trabalha com esta forma no cabelo delas. Então aí trouxe algumas ideias para vocês estarem compreendendo como usar cada uma das OX, em que momento escolher determinado volume de OX. Espero que tenham gostado dessa aula de hoje e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque sempre que eu postar um conteúdo vai chegar primeiramente para você. Um beijo e até a próxima aula!